Olá, amigos e amigas. Agradeço a Deus a oportunidade da gravação de mais um vídeo. Agradeço a vocês também que têm assistido aos vídeos, têm se inscrito aqui em meu canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho de leis divinas. Duas leis: lei de destruição e lei de progresso. As catástrofes e doenças que atingem a humanidade ao longo da história da civilização sempre resultaram e resultam em perdas e sofrimentos de diferentes gradações. No momento atual, estamos no planeta sob o peso de uma pandemia, o Covid-19, coronavírus. É comum, então, nos diz Allan Kardec, há mais de 160 anos atrás, ouvir-se a voz geral de que são chegados os tempos marcados por Deus em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido se deve entender essas palavras proféticas? Indaga Allan Kardec, que prossegue em suas análises ao afirmar: toda a harmonia na criação, tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nas menores nem nas maiores coisas. Temos, pois, que afastar, desde logo, toda a ideia de capricho por ser inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que estas têm uma razão de ser na marcha do conjunto. O codificador da doutrina espírita complementa suas sábias ideias com as seguintes ponderações. Diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Esses dois progressos se realizam paralelamente, visto que a perfeição da habitação guarda relação com a do habitante. Fisicamente, o planeta Terra tem sofrido transformações que a ciência tem comprovado e que o tornaram sucessivamente habitável, por seres cada vez mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Ao mesmo tempo que o melhoramento do globo se opera sob a ação das forças materiais, os homens concorrem para isso pelos esforços da sua inteligência. Saneiam as regiões insalubres, tornam mais fáceis as comunicações e mais produtivas as terras. As enfermidades e as catástrofes ambientais, terremotos, maremotos, ciclones, furacões, tempestades e enchentes, seguidas de secas severas, o deslocamento de placas tectônicas e geleiras, ataques de meteoritos, são cometimentos absolutamente naturais. Não restam dúvida de que são ocorrências de caráter verdadeiramente destruidor. Ceifam milhões de vidas, mas que, com o desenvolvimento da inteligência e da moralidade, serão cada vez mais amenizadas. O caráter avassalador das doenças manifesta-se sob três aspectos: pandêmico, epidêmico e endêmico. Fala-se ou explica-se que pandemia, ou que estamos vivendo uma pandemia, quando uma doença infecciosa se espalha por diversas localidades do mundo, atingindo países e continentes. O exemplo que temos agora é o coronavírus.
cujo agente infeccioso é um vírus denominado Covid-19. Já faz mais de 14 meses que nós estamos sob a epidemia, que já fez mais de 2 milhões de mortes pelo planeta todo. Aqui em nosso país, estamos quase chegando em 300 mil mortos, todos eles ligados ao Covid-19. Isso é uma epidemia, é uma pandemia. Uma epidemia indica a ocorrência de uma doença em uma área geográfica mais circunscrita. O número de casos que indica a existência de uma epidemia varia com o agente infeccioso, o tamanho e as características da população exposta, sua experiência prévia ou falta de exposição à enfermidade, o local e a época do ano em que ocorre. Ou seja, a epidemia ela ocorre não no planeta todo na mesma hora, mas dependendo das circunstâncias, sem dúvida nenhuma, ocorrem em várias regiões do planeta vários tipos de epidemias, diferentes umas das outras, ao mesmo tempo. A endemia, por sua vez, é a presença contínua de uma enfermidade ou de um agente infeccioso em uma zona geográfica determinada. Exemplo, a malária, cujo agente infeccioso é um parasito da família Plasmodium, e a região amazônica brasileira é considerada a área endêmica do país para a malária. Quase 99% dos casos de malária no Brasil são dessa região amazônica. Uma pandemia acontece quando ocorre a associação de 3 fatores: aparecimento de uma nova doença ou uma nova variedade, ou seja, uma mutação da forma de uma doença se expressar. O agente possui elevado poder de virulência. Refere-se isso à gravidade da doença, ocasionada por um agente infeccioso. E o agente infectante apresenta elevado poder de transmissão entre os seres humanos. Exatamente o caso da Covid-19. Por isso que as autoridades no planeta todo recomendam o uso de máscara, o lavar as mãos muitas vezes, evitar aglomeração, exatamente porque a transmissão ela se dá agora de uma pessoa para outra pessoa. Portanto, é uma pandemia muito grave, vai, sem dúvida nenhuma, ceifar muitas vidas humanas ainda, mas o que vai matar vai ser o corpo físico, porque nós espíritos continuaremos vivos. Mas, sem dúvida nenhuma, isso faz parte da lei de destruição e, como consequência da lei de destruição, vai haver uma depuração do planeta. Não costuma-se dizer que depois da tempestade vem a bonança? Ou seja, depois de uma chuva intermitente muito grande, melhora-se a situação naquela região. O ar fica mais respirável, o solo fica mais produtivo também. Após a pandemia, que vai passar, não deve ser uma coisa muito breve, muito embora já existam vários tipos de vacinas para combater, então, a doença, mas certamente ainda haverá uma demora para que ocorra, então, o desaparecimento ou nós consigamos controlar a doença. Costuma-se comentar que a Covid-19, o coronavírus, é uma doença que vai permanecer entre nós como a gripe. Comenta-se que, provavelmente, todos os anos nós vamos ter que nos vacinar contra o Covid-19, como nós nos vacinamos com relação à própria gripe. Tudo isso natural, tudo isso faz parte das leis de Deus. Claro que nós poderíamos evitar essa situação se
fôssemos mais cuidadosos com relação aos nossos sentimentos, às nossas ações, aos nossos pensamentos, se fôssemos menos orgulhosos, se fôssemos menos egoístas, enfim, se estivéssemos numa condição espiritual melhores do que estamos, evitaríamos tudo isso. Mas, como nós somos sempre os agentes que propagam as doenças, elas só irão diminuir e desaparecer um dia. Isso mesmo, amigos e amigas. Já pensaram que um dia as doenças vão desaparecer do planeta Terra? O dia que o planeta estiver numa condição acima de um planeta de regeneração. E tudo isso será um trabalho feito por nós, os espíritos, encarnados aqui no planeta Terra. Pensemos nisso, sigamos confiantes, com esperança, otimistas e com muita fé, porque certamente sairemos dessa situação. Mas é necessário a nossa mudança, a nossa transformação em um espírito melhor. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês, por terem assistido o vídeo. Se puderem, se inscrevam aqui em meu canal. Muito obrigado, fiquem bem, fiquem em paz.